Olá, hoje vamos apresentar-vos uma instituição do Distrito de Lisboa, a Associação SOL, que foi criada em 1992 para prestar apoio a crianças e jovens infectados ou afetados pelo vírus do VIH ou SIDA. Comigo tenho Inês Gonçalves, que é a diretora técnica desta instituição e que nos vai ajudar aqui a conhecer um bocadinho melhor o trabalho que é realizado. E começava por perguntar, Inês, quais são as respostas que a Associação SOL neste momento dispõe? Então começámos com o Lar da Infância e Juventude, que é a chamada Casa SOL, que foi a primeira valência que foi criada, e esta valência serve para acolher, tem como objetivo o acolhimento de crianças infectadas ou afetadas pelo vírus da SIDA. Depois foi criado o CAI, que é o Centro de Atendimento e Apoio Integrado, onde apoiamos 30 famílias que também têm que ter no seu seio familiar uma criança infectada ou afetada pelo vírus da SIDA. Este apoio é feito de norte a sul do país, nós já chegámos a ter famílias em Espinho e outras em Faro, e este apoio é dos mais diversos níveis, desde pagamento de rendas, água, luz, alimentação, produtos de higiene, vestuário. O grande objetivo é que estas crianças que estão inseridas neste contexto familiar não sejam retiradas, não sejam institucionalizadas, e para isso nós apoiamos esta família até que ela seja autónoma e que esta criança, nós já acompanhámos famílias que a criança só deixámos de acompanhar quando a criança já era adulta e já se conseguia autonomizar. Mas um apoio mais de bens, pecuniários, enfim, ou também ao nível da capacitação parental? Também da capacitação parental, inclusivamente nós a nível da doença fazemos muito acompanhamento às consultas, apoiamos estes pais, muitas vezes são pais com baixo nível de literacia, são muitos pais que vêm dos PALOP, por vezes têm que ter aqui algum ensinamento e algum acompanhamento ao nível dos cuidados que têm que prestar aos seus filhos, por isso todos os cuidados que se possa imaginar nós prestamos a estas famílias. Sim. E sentem que o número de pedidos tem vindo a aumentar face à conjuntura atual ou ainda não sentiram isso? Não, nós temos sentido principalmente de pais de crianças muito pequeninas, encaminhados porque a maior parte destas famílias acabam por ser encaminhadas por outros serviços, nomeadamente ou por comissões ou pelos próprios hospitais, onde é feito o diagnóstico. Às vezes estas mães nem sabem que têm a doença até estarem grávidas e é no processo de acompanhamento da gravidez que acabam por descobrir que estão infectadas e às vezes já tardiamente e ao contrário do que se possa dizer, ainda existem meninos com VIH em Portugal a nascer, ou então a virem para Portugal porque vêm com determinado diagnóstico do país de origem e quando chegam cá é diagnosticado VIH e eles acabam por já não retomar o país de origem e acabam por ficar cá e essas famílias, como têm muito pouco apoio, acabam por ser apoiados por nós. Então, estávamos, portanto, o lar, o Centro de Apoio Integrado. Depois temos todas estas valências que acabam por advir das necessidades que vão surgindo. Então começou por surgir o lar, depois surgiu estas famílias, porque eram crianças que estavam acompanhadas pelos seus familiares em suas casas. Depois surgiu-nos aqui outra situação que tinha a ver com o CEP, que é o Centro de Educação e Prevenção. A nossa casa é muito aberta, nós recebemos muita gente aqui, inclusivamente escolas, e fazemos visitas à casa e paralelamente falamos sobre o VIH. E começámos a descobrir que o desconhecimento é enorme acerca da doença. E então tínhamos meninos, e quando eu digo meninos, estudantes, vão desde pequeninos até universitários, que achavam que, por exemplo, quem trabalhava cá também tinha VIH porque convivia com meninos com VIH, ou que então o VIH se transmitia através de um abraço e de um beijinho, ou que nós tínhamos copos e talheres separados dos meninos que viviam aqui. E então nós decidimos, enquanto equipa técnica, que seria a altura de tentarmos esclarecer muitas dúvidas junto à comunidade escolar. Então temos o CEP, que é o Centro de Educação e Prevenção, onde andamos nas escolas de norte a sul do país, de uma forma gratuita e fazemos ações de informação e sensibilização acerca do VIH. Tem sido um projeto que dá muito trabalho, porque exige deslocações imensas, não é completamente custeado pela associação. Isto inclusivamente é uma das valências que já foi premiada.
E felizmente temos tido aqui alguns apoios que nos ajudam nas locações, nas estadias, na alimentação, porque depois parece que não, custos, mas claro, tudo implica custos. E então tem sido um projeto que já decorre desde 2018 e à medida que vamos avançando nos anos, os pedidos e as solicitações têm sido cada vez em maior número. Mesmo em tempos de pandemia nós fizemos sessões online, nunca parámos, e tem sido um projeto que acaba por ser recompensante, porque depois acabamos por perceber que no final das sessões há muitas dúvidas que foram esclarecidas, os próprios alunos por vezes vêm ter com a equipa técnica que está presente no local e que às vezes até em privado a colocar algumas questões, e isso faz-nos sentir que é um projeto que vale a pena. Já agora sobre este projeto, realçar que em 2022 a SOL promoveu 112 sessões para mais de 4.000 alunos, portanto, e em 14 distritos diferentes, que realmente é aqui muito abrangente, e sentem sempre esta abertura, nunca sentiram... Há determinadas zonas do país em que é mais difícil entrar. Zonas mais rurais, talvez. Zonas mais rurais, mais do interior, o Alentejo interior, ainda é um bocadinho difícil de entrarmos nessas escolas, mas é engraçado que é mesmo por parte dos diretores das escolas ou de quem está responsável pela área da saúde nas escolas que logo à partida põem entradas, nós falamos disso em ciências ou abordamos esse tema em determinada disciplina, em cidadania, por isso não sentimos essa necessidade. Mas a verdade é que é necessário, e por muito que se considere que o VIH é uma situação que já está desmistificada no nosso país, não é verdade. E nós por vezes sentimos algumas situações no nosso dia-a-dia com os meninos da casa que falam desta situação de uma forma muito aberta, e eles são educados nesse sentido. Sentimos às vezes alguns impactos e alguns nãos e algumas barreiras que ainda se erguem devido a esta doença. Mesmo em camadas mais jovens, não é? Mesmo em camadas mais jovens. Na era da informação e das redes sociais e da internet. Há muita desinformação na internet e isso prejudica imenso na passagem de uma informação correta e de situações que por vezes os jovens já acham isto basta tomar um comprimido e fica resolvido. Mas as coisas não são assim, há muitas informações que a nível da internet, como nós sabemos, as mais diversas áreas estão erradas, e a nível do VIH também é assim. Então, portanto, respostas: o LAR, depois também vamos conversar um bocadinho sobre ele, o Centro de Apoio Integrado, o Centro de Prevenção. Sim, o Centro de Educação e Prevenção. Depois surgiu a necessidade, até porque tivemos meninos que cresceram aqui uma vida inteira, cujo projeto de vida, por exemplo, era uma adoção e nunca existiram candidatos nem nacionais nem internacionais, só que eles foram crescendo, não é? E nós mantivemos aqui, como qualquer família mantém as suas crianças, não é? Num crescimento pleno e harmonioso, é assim que tentamos que seja, mas com uma certa altura em que eles já eram jovens adultos. Então, felizmente tivemos aqui a Câmara Municipal de Lisboa que nos cedeu 2 apartamentos, que são os apartamentos de autonomização, um é para meninos e outro é para meninas. E nós tivemos aqui a primeira geração que entrou na Casa Sol. Tivemos, por exemplo, aqui um menino com 15 dias, que entrou aqui com 15 dias e que hoje vive num desses apartamentos. E então conseguimos aqui que são 3 rapazes e 2 meninas, que esses 5 meninos fossem transferidos para estes apartamentos, continuam a ter o nosso apoio. Existem 2 premissas obrigatórias, das duas uma, ou que estejam a estudar na universidade, ou então que estejam a trabalhar. E eles podem, um teto máximo de idade que podem ficar até lá é os 25 anos, mas também é mais do que tempo necessário para eles se reorganizarem e organizarem a sua vida de forma a se tornarem autónomos. E pronto, nós fazemos aqui um acompanhamento de tudo o que eles necessitarem, mas de uma forma mais... dando mais espaço. Mais espaço, exatamente, para que eles também vão criando a sua própria independência, o seu próprio caminho, e este foi um projeto que também nos deu um especial prazer em concretizar, porque os apartamentos estavam completamente destruídos, foram reconstruídos e tudo o que lá está dentro foi graças a muita gente que nos ajudou, e fizemos apelos na internet e fomos com as nossas carrinhas buscar imensos mobiliários e equipamentos para a casa e eletrodomésticos, e as casas estão giríssimas e o objetivo é que eles mantenham as casas bem conservadas para as próximas gerações que seguirem para lá.
é o culminar da intervenção, não é? É vê-los voar, é promover a autonomia em pleno. Da intervenção sim, mas o contacto mantém-se, porque eles continuam a vir à casa, continuam a partilhar como uma família, acabamos por nos reunir em aniversários, em épocas festivas, às vezes trocam a campainha a perguntar se podem cá jantar e assim há uma continuidade nos elos que nos vão unindo ao longo desses anos todos, não é? Portanto, mais do que uma rede de apoio formal, também acaba por ser uma rede de apoio informal, neste sentido que ultrapassa a medida institucional propriamente dita. Sim, nós temos meninos que saíram daqui, uma está no Porto, por exemplo, outros ficaram cá mais por Lisboa, outros em Almada, outros, mas continuamos sempre a ter contacto e sempre que eles precisam de alguma coisa, porque no fundo, principalmente a primeira geração desta casa, que acabou de sair de Sol há relativamente pouco tempo, há 3, 4 anos, não conheceu outra casa a não ser esta. Muitos deles vieram diretamente do hospital para aqui. Foi uma primeira geração onde a doença, então, nessa altura era muito assustadora mesmo. E não se tinha tanta informação. Não, e mesmo outras instituições recusavam-se a receber meninos com VIH. Hoje em dia isso já não acontece, felizmente, não é? Mas estes meninos, sem dúvida nenhuma, que foi a família que encontraram, foi aqui que viveram e por isso é impensável eles não continuarem com esta ligação, não é? Até porque, felizmente, aqui na Sol há pessoas que estão aqui quase desde a constituição da associação e o próprio presidente da associação, o Dr. Pedro Garim, que vai substituir a Dra. Teresa de Almeida, é o tio Pedro e a tia Teresinha. A tia Teresinha foi aqui a figura maternal deles e deu o colo a eles serem crescidos, até ela falecer, e entretanto o tio Pedro também esteve sempre presente, ele era muito novinho e já era sócio desta associação, por isso houve aqui uma continuidade e não há aqui aquela situação de serem pessoas novas, por isso a ligação destes meninos que saíram daqui continua a ser com pessoas que eles conhecem, que lhes deram colo e que por isso é normal acontecer isto. Mesmo ao nível da equipa educativa, conseguem que não haja uma grande rotatividade? Conseguimos, eu pergunto isso porque é uma das questões de outras casas de acolhimento, não é? que assistimos, uma grande rotatividade, alguma dificuldade em manter aqui o pessoal. Não é fácil, mas felizmente eu tenho aqui uma média neste momento a nível de funcionário, eu tenho uma funcionária aqui que está aqui há 20 e tal anos, que é a Celeste, e depois tenho uma média de 6, 7 anos, felizmente não há, de vez em quando vai alguém embora, mas conseguimos manter aqui alguma estabilidade, mesmo a nível da equipa técnica, que também não é muito, é difícil, não é? Mas conseguimos manter aqui alguma estabilidade e as pessoas quando vêm, há uma das coisas que quando vêm ficam bastante tempo, há uma das coisas que eu questiono sempre, que é, o que é que fazes, quando faço as entrevistas, o que é que motiva para que as pessoas estejam a concorrer e explico-lhes que é super importante não entrarem na Casa Sol numa tentativa de, quando vêm, têm que estar conscientes que vão entrar na vida de crianças, que já tiveram muitas perdas ao longo da vida delas e que não é justo nós virmos só tentar. Se vêm, que seja para vestir a camisola e que tentem ao máximo permanecer. Claro que as pessoas têm as suas próprias aspirações, os seus próprios objetivos. Os ordenados, infelizmente, como nós sabemos nesta área, são bastante pequenos, mas que quando vêm tenham consciência que não estão só a aceitar um emprego, que estão a aceitar entrar na vida de meninos que precisam de estabilidade. E a estabilidade emocional é super importante para que o resto todo na vida deles se desenvolva de uma forma harmoniosa. Por isso eu acho que nós temos tentado de alguma forma com que isso aconteça e de alguma forma temos conseguido também. Que é uma mais cuidadores, o que representam para estas crianças é que são cuidadores de referência, efetivamente, não é? Ao contrário de um professor, por exemplo, que está, claro que também tem um impacto na vida das crianças, mas está umas horas em sala de aula e os cuidadores estão efetivamente a cuidar no dia a dia, na doença, na saúde, em todos os momentos da vida. Não é? Nós não queremos, como eu já disse à Catarina, nós não queremos substituir a família biológica, mas queremos que eles se sintam em casa e em família e achamos que isso é importantíssimo, principalmente para meninos que por vezes passaram por processos muito dolorosos, não é? Vieram às vezes ambientes muito carregados e nós não queremos que a vida deles seja cíclica, nós não queremos que eles tenham na vida deles isso como um modelo, queremos lhes mostrar que existe uma vida harmoniosa em família e que a vida deles pode ser diferente daquilo que eles vivenciaram antes de entrar aqui. E então por isso achamos que é importante esta continuidade, esta longevidade das pessoas aqui, eles chegarem a casa e reconhecerem as mesmas caras, verem as mesmas caras, os mesmos modos de serem tratados, não estar
A verdade é que nós trabalhamos com 3 turnos, que é inevitável, não é? Claro. Turno da manhã, da tarde e da noite. E eu costumo colocar muitas vezes esta questão. Imaginem o que é acordarem de manhã e a pessoa que está a acordar ser sempre diferente. Quer dizer, eu acordo o meu filho todos os dias com um beijinho e ponho-me a imaginar o que é que seria o meu filho todos os dias estar a acordar com pessoas diferentes, ou às vezes com pessoas que nem conhecem ainda. E às vezes nem saberem quem é que os vai acordar, porque a pessoa que os deitou não é a mesma que os vai acordar. Por isso é importante eles visibilidade. estarem muito integrados nas dinâmicas da casa, eles próprios. Eu faço muita questão quando entra alguém, eles são tipo os meus espiões e eu vou perguntando, então o que é que tu achas da tia que entrou agora, então e como é que foi o acordar, então e como é que tu consideras que seja, o que é que achas da continuidade, e é muito importante a opinião deles, porque são eles que estão cá 24 horas por dia. Eu passo muitas horas nesta casa, mas eles passam 24 horas. Claro que têm as dinâmicas deles, saem para a escola, para as atividades, uma série de coisas. Mas é a casa deles. Portanto, é em casa deles e eles é que têm que se sentir confortáveis com as pessoas que cá estão presentes. E às vezes há umas pessoas que até nem são tão boas, por exemplo, a cozinhar, ou outra que não tem a carta de condução, ou outra. Mas o facto de eles gostarem dessas pessoas faz com que se tenha, ou que eu deva valorizar outros aspectos no sentido de as manter cá. Isso é muito importante, não somos todos bons a fazer tudo, não é? Claro, os vínculos que se criam, não é? É importante mantê-los, sim, sem dúvida. Este modelo, as relações que depois no fundo vão ser modelos para eles também sem dúvida reproduzirem mais tarde. Depois temos o Consolidar Laços, que é o nosso campo de férias para meninos com VIH. E de onde é que surgiu esta ideia? Os nossos meninos, como eu disse há bocadinho, são meninos que desde muito pequeninos estão habituados a lidar com esta situação da doença que têm, de ouvidos que são portadores, de uma forma muito natural. Ninguém anda aqui com uma etiqueta, no entanto eles moram aqui nesta casa, por exemplo, a nível da comunidade toda a gente sabe que é uma casa de acolhimento para meninos com VIH. Os nossos meninos estão completamente integrados a nível da sociedade. Eles andam nos escuteiros, na catequese, no crossfit, na natação, no Secula, que é uma escola de música, no teatro, na Academia de Teatro Santa Marta. Tudo o que possam imaginar, mediante aquilo que cada um gosta, eles estão integrados e toda a gente sabe quem nós somos. Nós começámos a perceber que havia, por parte dos hospitais, muitos pedidos de médico para fazermos tomas acompanhadas, assistidas. Isto é o quê? Nós irmos à casa de crianças que se estão a recusar a tomar medicação e nós verificarmos que efetivamente essa toma é feita, porque se não tomarem medicação a carga viral aumenta e o vírus torna-se ativo, certo? E então começámos a tentar perceber o porquê, começámos a perceber que estes meninos que são criados com estas famílias muitas vezes não sabem o diagnóstico da sua doença e vão crescendo e vão tomando medicação, por exemplo, a achar que é para uma doença de pele, que é para o crescimento, isto porque principalmente também, que foi quem transmitiu o vírus, não é? Tem aqui um grande problema na vida dela, que é de dizer ao seu filho que tem esta doença, mas pior que tudo, para aquela mãe que foi ela que a transmitiu. Então tentam adiar isto ao máximo, só que os miúdos nas consultas acabam por ir percebendo aquilo que é conversado na consulta e muitos deles descobrem, através, por exemplo, de um acesso à internet, não é? Por conta própria a doença que têm. E isto é um choque na vida deles. E a forma que eles têm de demonstrar este choque, esta revolta, ao sentirem que foram enganados, é: vou deixar de tomar medicação, recusam-se a tomar medicação, começa a haver uma não aceitação da sua doença e isto torna-se uma bola de neve muito complicado, porque eles sentem-se sozinhos, sentem que não podem partilhar isto com ninguém, com os amigos, associado ao estigma que ainda existe. E então acabam por se ficar muito isolados. Então surgiu a ideia, porquê que não, assim como existem outras doenças, vamos fazer uma colónia de férias só para meninos com VIH. Não são os meninos aqui de casa, são meninos do exterior, que muitos deles são encaminhados pelos hospitais da área de Lisboa, mas podem vir de qualquer ponto do país. Mas são 15 vagas que nós temos e ficam logo lotadas, é muito rápido, porque no verão os médicos começam logo a entrar em contato connosco. E então era no sentido de lhes proporcionar uma semana. Nós já fomos para vários pontos do país, vamos sempre para uma pousada da juventude e depois tentamos proporcionar atividades, por exemplo, vou falar no Algarve, vamos já à Cochaoso, ou Marine, ou depois, imensas coisas, pronto. Atividades desportivas, tudo. Conseguimos parcerias com várias entidades e conseguimos de alguma forma que seja uma semana que muitos deles nunca conseguiriam ter possibilidade se não fosse connosco. Mas acima de tudo o que nós tentamos fazê-los entender é que eles não estão sozinhos e que pelo menos naquele campo de férias, para além dele ou dela, existem mais 14 meninos que têm a mesma doença.
E então é importantíssimo este espaço de comunhão, onde eles, para além destas iniciativas todas, nós tentamos proporcionar de uma forma muito descontraída espaços onde eles podem partilhar aquilo que vão sentindo e às vezes há algumas questões que eles não tinham coragem de partilhar com adultos. Então às vezes é engraçado nós estarmos ali ao lado e conseguimos perceber estas conversas que existem entre eles. É dos 6 aos 16 as idades que vão. E vão sempre 3 adultos e normalmente no meu quarto é onde fica a medicação de todos. E é muito engraçado quando chega a hora de irem tomar a medicação e eles próprios a dizerem: o teu é azul igual ao meu, quem é a tua médica? Mas tu estás no hospital de não sei onde e estou na Amadora, sim, tem a minha médica, essa também é a minha médica. E é super engraçado quando nós voltamos da colónia de férias e eu tenho os médicos a dizerem: resultou, eles voltaram à consulta, eles voltaram a tomar medicação. Ou eu tenho aqui, por exemplo, a Fabiana conseguiu trazer o Francisco, porque descobriram que era da mesma médica, o Francisco tinha deixado de ir às consultas e a Fabiana lá fez uma pressão e conseguiu levar de volta o Francisco às consultas. Aderir a este. E tem sido também uma das valências que já foi premiada, mais do que uma vez até, e nós quando vimos aquela semana, é muito cansativo, até porque são idades e é uma passagem à juventude e que às vezes eu estou sentada no corredor durante a noite a tentar perceber o que é que se passa ali, movimentos, e são idades que nessas idades é assim um bocado complicado, não é? Não, mas é engraçadíssimo e eles depois criam ligações, ainda por cima hoje em dia com as redes sociais e os WhatsApps, eles assim que, porque depois durante o ano nós ainda agora este fim de semana fomos ao cinema, a Disney convidou-nos para a estreia do filme e nós também fazemos questão de convidar estes meninos e é engraçado porque eles próprios partilham entre eles: só já te ligou, nós vamos ao cinema e dizes: o Tamina não convidou, e depois ligam para nós, mas eu não fui convidado por ti. Por isso é muito engraçado, o propósito para o qual foi criado este campo de férias consegue ser atingido e ficamos sempre muito felizes quando percebemos que chega a altura do verão e rapidamente as vagas são logo preenchidas e até nos perguntam se não podemos fazer um segundo turno, mas é muito complicado, nós somos só 4 elementos da equipa técnica e fazemos isto tudo que eu lhes estava a dizer até agora. E depois ainda temos mais uma valência, que é o Sol dos Afetos, que também surgiu por quê? O Sol dos Afetos também já foi premiado este ano. O Sol dos Afetos também surgiu de uma necessidade e tem a ver com o quê? Assim como percebemos que estes meninos portadores de ouvidos precisavam aqui de um apoio e de um grupo entre pares, os pais destes meninos também precisavam. Porque saber lidar com adolescentes, com crianças com esta patologia, não é? Com esta particularidade. E ainda por cima muitas destas mães, vou falar mais das mães do que dos pais, têm um peso, uma carga emocional nesta gestão que é enorme e às vezes até faz com que a relação entre esta mãe ou a mãe, o filho ou a filha seja muito conflituosa numa determinada altura, não é? Então nós decidimos, vamos fazer o Sol dos Afetos, que é o quê? É um grupo de apoio psicossocial para estes pais. E o que é que nós fazemos? Nós pegamos também num grupo de 15 pais e vamos passar um fim de semana a vários pontos do país e neste fim de semana nós, para além da parte lúdica também, nós promovemos uma série de dinâmicas onde entre pares eles conseguem questionar, encontrar respostas, ver para além de... E também tem sido brutal porque depois também conseguimos perceber, tal como os filhos, eles próprios criaram um grupo no WhatsApp e sempre que há alguma questão entre eles, até vamos imaginar, alguém tem que sair daquela casa e encontrar um quarto ou outra casa, eles próprios unem-se no sentido de ajudar aqueles pais que já participam nestas dinâmicas. E tem sido também muito engraçado ver a evolução e entre a ajuda e a partilha que existe entre este grupo e eles estão sempre ansiosos para o próximo fim de semana, que não pode ser mais por questões também, porque é levar um grupo de 15 adultos, mais duas técnicas, sim, a nível de custos também acaba por ser um bocadinho pesado, mas tudo recompensa. E quais são assim as principais preocupações que estes pais trazem face às crianças ou jovens? Acima de tudo, restabelecer o laço. De alguma forma, estes pais já se sentem culpabilizados pelo facto de terem transmitido aos seus filhos este vírus. E o facto de, muitas vezes, estes pais nem de si próprios são cuidadores.
e são um bocadinho negligentes consigo próprio, e às vezes o nosso trabalho passa primeiro por fazer com que estes pais cuidem deles próprios para depois estes filhos os seguirem como modelos. E outra coisa é restabelecer a ligação entre estes pais, que às vezes são relações que ficaram mesmo destruídas quando o jovem ou criança percebeu, mais jovem criança, pronto. Mas sim, mas isso acaba por ser sempre uma reação que acaba por acontecer mais tarde ou mais cedo, e é muito destruturante de uma família. Eu tenho famílias, nós temos aqui famílias em que existe, por exemplo, uma mãe e um filho que sabem que são portadores, e o pai e o outro filho na mesma casa não sabem que a mãe e o irmão são portadores do vírus, com medo da reação e do impacto que isso possa ter. Às vezes é muito... é difícil gestão. Até porque a nossa primeira intervenção é no sentido de fazer perceber que esta partilha, até porque a probabilidade deste marido de ser portador também é enorme, não é? Mas é muito difícil, principalmente a nível de outras culturas, é difícil mesmo. Mas é transversal a qualquer idade, é isso que as pessoas também têm que perceber, que VIH não escolhe sexo, idade, cultura, etnia, nada. Nós, inclusivamente, nos nossos 25 anos, fizemos uma iniciativa muito engraçada, que foi 25 anos, 25 vidas, e convidámos algumas figuras públicas e os nossos meninos aqui da Sol. Então fizemos fotografias de várias partes do corpo e depois fizemos uma montagem, está lá na entrada da nossa associação, tem lá uma montagem de um corpo humano onde existem pedaços, não é? Fotografias de um olho, a Cátia Guerreiro tem um olho, a Mafalda tem um braço, o Rui Melo tem um pé, depois tem a Anés que anda na cadeira de rodas fez o outro pé, isto para explicar que quem olha para uma pessoa não consegue descobrir que tem VIH, porque precisamente é um vírus que não escolhe, não é? E pode atingir a qualquer um de nós, não é? Há pouco a Inês dizia que ainda sentem, aqui os jovens da casa que partilham, por vezes ainda sentem este estigma, este peso associado ao diagnóstico. Em que situações é que isso é mais frequente? Eu vou-lhe dizer vou-lhe falar de duas situações que felizmente uma alterou-se há pouquíssimo tempo. Por exemplo, os nossos meninos não podiam seguir uma carreira militar. E só agora, porque as características que tinham que corresponder já não eram alteradas já há 20 anos e só agora é que foi alterado, pessoas com VIH não podiam seguir uma carreira militar. Felizmente essa situação está ultrapassada, mas, por exemplo, continuam a não poder ser atletas de alta competição. Isso é uma coisa que todos os miúdos adoram e dizem que querem ser jogadores de futebol. E às vezes é um bocadinho duro. Frequentam até, não é? Que é atividades desportivas. Sim. E às vezes é um bocadinho duro fazer entender, não é? Alguns miúdos, alguns têm logo uma capacidade que conseguem, apesar de ficarem resignados, não é propriamente aceitar, ficam resignados com essa condição, não é? Enquanto há alguns miúdos que isso acontece, há outros que continuam a questionar, mas porquê? Não é? E basta dar-lhe esse exemplo para nós percebermos o quanto longe ainda estamos de alguma outra situação que tem a ver com o facto da aquisição de uma casa, um seguro de vida, porque é uma doença crónica, não é? Há uma série de coisas que nós no nosso dia-a-dia, que somos muito práticos e fazemos tudo com a maior das liberdades e que nem sequer temos que pensar duas vezes, mas depois quando lidamos muito concretamente com estas situações nós dizemos, não, afinal isto não está tão avançado como nós pensamos, porque há muita coisa que ainda pode retardar a vida destas crianças e destes jovens. E ter que os formar e informar acerca de determinadas coisas, lógico que eu não vou ter este tipo de conversas com um menino de 5, 6, 7 anos, mas quando começa a haver uma idade em que já é compreensível este tipo de situações, às vezes vê-se na cara deles uma certa desilusão, do género, eu queria, mas já percebi que não pode ser, então vamos ter que encontrar alternativas. Mas nisso nós também tentamos ser muito práticos, do género, tu não podes ser jogador de futebol, mas gostas muito de futebol, podes ser treinador de futebol. E pronto, tentamos arranjar alternativas, contornar. É importante eles também não ficarem agarrados àquilo que os puxa para baixo, não é? Mas encontrarem soluções para que a vida deles continue. Porque há muita gente que tem outras situações que são muito... impõem muitos limites no seu dia-a-dia, as pessoas ultrapassam, pessoas, não é, que não têm uma perna, não têm um braço, não têm... Por isso o que lhes tentamos ensinar é precisamente isso, que há sempre uma alternativa.
E como é que se trabalha isto, não é? Como é que se fortalece crianças e jovens, e nestas idades, nomeadamente na fase da adolescência, que competências, que ferramentas é que lhes conseguimos transmitir para eles lidarem com isto, e que provavelmente são situações que vão ter que lidar o resto da vida, não é? Alguns constrangimentos, alguns... Eu acho que, acima de tudo, e é um trabalho que a SOL tem feito desde sempre, e eu acho que é um trabalho que foi uma das razões que me fez querer vir, se calhar, para trabalhar para aqui. É o facto de a vida deles é tão normal, não é? É tão, que eles no dia-a-dia deles nem se lembram que são portadores deste vírus, ou até que vivem numa instituição, porque viver numa instituição também é estigmatizante. E o que nós tentamos ao máximo fazer, esta casa está sempre cheia de gente, esta casa eles trazem os amigos, fazemos festas, de vez em quando há um telefonema, a Sofia pode cá vir dormir, claro que pode cá vir dormir, porque é que não há de cá poder vir dormir, não é? É uma casa que é mista, mas temos todos os cuidados a esse nível, não é? Estamos sempre em alerta. No entanto, o meu filho também traz amigos para dormir lá em casa, e também tenho sobrinhos que passam lá em casa, por isso, se nós queremos dar uma vivência o mais normal possível a estas crianças, temos que conseguir proporcionar isso. E isso dá-lhes bases para que eles consigam viver uma vida dita normal, não é? Por isso, sem sentirem tanto esta diferença. Eu acho que, acima de tudo, esse é o segredo desta casa, é o facto de, acima de tudo, tentarmos manter o espírito de família e uma vivência o mais normal possível. Por exemplo, na integração escolar, alguma vez tiveram aqui alguma situação mais desconfortável, um amiguinho que não queria convidar para a festa? Regra geral, isso não tem acontecido. Há sempre aquelas coisas dos miúdos, mas isso é normalíssimo de acontecer, não é? Nós temos que também treinar aqui um bocadinho a resiliência porque senão vamos ter uns miúdos ou uns jovens que são amedrontados com tudo e que não sabem encarar as frustrações, e isso é muito importante hoje em dia. Por isso eu não vou dizer que não existe, existiu, não é? Eu vou-lhe contar uma história muito engraçada. Nós tínhamos um menino que era o Manel, e o Manel não era propriamente muito alto, e ele houve um dia que chegou aqui e com a tia Terezinha, como eu estava a dizer, ele chegou muito indignado com o menino da escola. E a Terezinha pergunta: mas tu estás tão chateado porquê, Manel? Estou chateado porque ele disse que eu era um anão com sida. E a tia Terezinha disse: e tu ficaste tão ofendido com isso? Sim, porque eu não sou anão. Por isso, aqui se mostra o facto dele de convivência e a vivência que ele tinha com esta doença, que eu espero que os meninos hoje em dia, o Manel hoje em dia já tem quase 30 anos e já é um homem feito, mas eu espero que esta noção de normalidade continue na vida deles, não é? E que consigam vivenciar isto da forma mais natural possível, porque é assim que tem que ser. Desde que tenham cuidado com eles, não é? E com os outros, é muito importante. Eu costumo também dizer-lhes muito que é: não adianta vocês estarem sempre a reivindicar os vossos direitos se vocês não cumprirem com os vossos deveres. Por isso é importante vocês lutarem, mas também cumprirem com aquilo que acham que devem ter que cumprir, não é? Nós não podemos só exigir, e hoje em dia parece que toda a gente só sabe exigir, e é importante, muito importante, eles perceberem quais são os deveres deles. Eles têm o dever de se cuidar de se cuidar deles próprios e de também protegerem os outros, porque é importante este cuidado com o outro, que hoje em dia parece que eu tenho direito e a minha liberdade, mas também, e a liberdade... Um autocentrismo. Sim, onde é que está a liberdade dos outros também temos que respeitar, não é? Esse limite é cada vez mais tenue, quase invisível, e só interessa o eu, e nós aqui em casa tentamos muito que eles ponham sempre no lugar do outro, mesmo os mais pequeninos. Quando acontece aqui alguma quesilha, o principal movimento é sempre no sentido: ok, o Guilherme ou o Rafael não teve a atitude correta para contigo, mas diz-me, tenta perceber porque é que ele não teve essa atitude correta. Se calhar calçar os sapatos do outro, não é? Isso é cada vez... Os adultos precisavam às vezes aprender um bocadinho mais com as crianças. É o que eu acho. Inês, há aqui grandes 3 casos de cura da SIDA, não é? Portanto, o paciente de Berlim, o paciente de Londres e mais recentemente a paciente de Nova Iorque. Como é que vocês, enquanto instituição, e os jovens e crianças olham para isto, não é? Também com esperança, ou sente que é um tema que não lhes tira muito tempo, que não estão muito focados nessa possibilidade eventual de um dia haver uma cura eficaz? Eu não vou mentir, sempre que existe algum caso, não é? Eles próprios mais velhos são os primeiros a abordar, no sentido de quando é que nós também podemos ter acesso, ou como é que isto se pode processar para termos acesso, não é? Toda a gente
principalmente alguém que nasceu com esta doença, como são estes meninos, porque todos os meninos que eu tenho aqui com VIH não têm VIH por causa de um comportamento de risco, foi transmissão vertical também para filho. E o grande objetivo da vida deles, não é, por uma série de coisas, é serem umas pessoas saudáveis como todos nós. E claro que vêm essas questões e claro que o que nós tentamos fazer é sempre com muita passividade, passividade não, com muita calma, tentar explicar que as coisas têm tido uma grande evolução. Catarina, quando eles eram pequeninos, eles tomavam autênticos coquetéis de uma série de comprimidos. Hoje em dia, nós conseguimos que eles tomem um comprimido por dia. Eu tinha aqui meninos que tomavam medicação 6 vezes ao dia. E hoje em dia já se consegue que eles só tomem uma vez de medicação ao dia. E o impacto que isso também já tem, não é? Claro. E o que lhes tentamos explicar é, sem dúvida, que tem havido uma evolução imensa. E sem dúvida que vocês têm que acreditar que vai haver uma cura. Mas temos que ser pacientes e temos que ter calma. E eles acabam por gerir bem isto. Inês, quem quiser ajudar a instituição, a SOL, como é que pode fazê-lo? Há várias formas de ajudar e às vezes as pessoas acham que as instituições estão sempre muito aqui à volta do valor monetário. Eu não vou dizer que não, porque nós temos... Eu também costumo dizer que é a mesma coisa que ter 11 filhos. Imaginam que é uma conta de luz para pagar de 11 filhos, conta do gás, da água, de... roupa para comprar, material escolar. Pronto, nós vamos tentando aqui algumas coisas. Para além disso, tem no nosso site, que podem consultar, e tem lá formas de ajudar. E desde oferecendo produtos de higiene, de alimentação, de vestuário, calçado, desde voluntariado, que é uma coisa que em Portugal existe uma grande desresponsabilização da sociedade, mas que para as instituições seria importantíssimo se fosse levado mesmo a sério. E isso era uma das questões que eu gosto sempre de abordar, porque ainda agora, ontem comemorou-se o Dia Internacional dos Direitos das Crianças. E eu acho que as pessoas gostam muito sempre de reivindicar e fazer manifestações, mas depois na prática não estão muito dispostas e não perdem muito do seu tempo. Na minha opinião não é perder, é ganhar, mas não aplicam muito do seu tempo, já que se adquiriram estes direitos e conseguimos que esses direitos fossem adquiridos para estas crianças, então vamos pô-los em prática, mas essa parte já é sempre mais... Essa parte já é mais complicada porque não há muita predisposição, as pessoas acham que para as coisas concretizarem, estão lá os profissionais que até são pagos para isso. Era tão importante o envolvimento da sociedade civil e o empenho, ou quando se comprometem a ser voluntários, serem-no efetivamente, não é só dizer, eu sou voluntário, mas vou lá só quando me apetece e depois deixam de ir. E o voluntariado é uma forma muito bonita de se ajudar, não é? E muito útil para as associações, porque, por exemplo, os recursos muitas vezes são escassos. São escassos e ter braços a mais é uma mais-valia. Sem dúvida. Por isso existem muitas formas de ajudar. Obrigada, Inês. Obrigada, Catarina.